introduzi-las e pô-las diante da comunhão do corpo de Cristo. A comunhão de Jesus, que só é verdadeira no seu corpo e em nenhum outro lugar mais. Então que o Senhor também nos fale a respeito disso. Nós temos sido, pela graça de Deus, como odres que estão sendo preparados, temos sido instrumentos para introduzir e pôr outros diante de Jesus. E se pensarmos mais estritamente, isso é válido até mesmo para os nossos irmãos. Cuidado, irmão. Não introduza os seus irmãos diante de ninguém mais. Não introduza os seus irmãos diante de coisa nenhuma mais. Introduza seus irmãos e irmãs e os coloque diante de Jesus. Diante da palavra de Jesus, do Espírito de Jesus, da graça de Jesus, da unção de Jesus, da verdade de Jesus. Que linda frase é essa. Vamos seguindo, verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Sabe que quando leio esse verso, nessa narrativa, imediatamente me vem à memória o que Paulo disse em Gálatas 5:6. Ele disse assim que em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não é interessante, é curiosa essa expressão? Fé que atua pelo amor. Esses 4 amigos conduziram esse paralítico e o introduziram e o colocaram diante de Jesus. Mas será que poderíamos chamar isso? Da parte deles agora, dos 4 amigos? Fé que atua pelo amor. Ora, irmãos, é um leito. Se você estudar lá como é que eram essas casas antigas, para que isso possa ter acontecido, o normal, o provável é o seguinte. Obviamente, essa casa tinha 2 andares, tinha uma escada externa, era assim. Eles teriam que subir essa escada, acessar esse lugar, onde teria como se fosse um campanário, vamos pensar assim, que tinha acesso ao cômodo inferior, mais coberto. Então eles teriam que localizar ali esse lugar, e viram Jesus ali de alguma maneira, abriram o espaço e desceram aquele leito. Trouxeram o homem, subiram as escadas, abriram o espaço e desceram o leito. Fé que atua pelo amor. O amor, 1 Coríntios 13, tudo crê. Então que lindo observarmos a atitude desses 4 aí. Mas veja mais. E os escribas e fariseus, ou melhor ainda, verso 20, parte final. Quando ele foi introduzido ali, o que o Senhor disse? Homem, estão perdoados os teus pecados. Ó, meus irmãos, aqui há uma exortação solene. Assim como em João 5, se você quiser confira depois, quando nosso Senhor cura aquele paralítico, único no meio de tantos, o Senhor cura um paralítico no tanque de Betesda, não é? No sábado. E depois que aquele homem é curado, é perguntado a ele quem o curou, por que fizeram aquilo, porque era sábado e etc., como sempre. Então o homem dá a sua resposta e então esse homem tem um encontro com Jesus, depois da sua cura. Então o Senhor diz algo para ele de extrema importância. Ele diz assim: vê que já estás curado, vá e não peques mais. Está entendendo, irmão? No caso desse paralítico, isso não é verdade para todos os casos, então tome cuidado. Mas nesse caso desse paralítico, no caso desse homem no tanque de Betesda, no caso de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a mesa do Senhor, e diz que por causa de não se tomar da realidade espiritual, da substância, com entendimento do que está sendo feito, então há entre vós fracos, doentes e não poucos que já morreram. Então nós podemos afirmar que no caso desse homem aqui, assim como o de João 5, essa enfermidade era resultado de vida pecaminosa. Então quando nosso Senhor olha para esse paralítico, ele não diz, levanta-te e anda. Ele diz que era a necessidade dele, ele foi colocado lá por isso, porque ele era um paralítico. Mas o que o Senhor diz? Homem, estão perdoados os teus pecados. Você vê, irmão? Então que o Senhor nos ajude a ver isso de maneira mais clara. Para que nós não sejamos levianos nesse assunto. Pecado tem consequência, inclusive física.
Agora, sabe outra coisa linda aqui? Os escribas e fariseus arrazoavam, verso 21. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ah, que versículo, irmão. Que palavra saiu da boca deles. Que interessante. Porque aqui nós só temos duas alternativas. Ou esse homem, Jesus de Nazaré, é um blasfemador, ou ele é Deus. Não tem uma terceira opção. Eles próprios sabem disso. Só que eles concluem, ele é blasfemador. Porque ninguém pode perdoar pecados, senão só Deus. Como nosso Senhor reage a isso? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, aqui, uma pequena parada aqui nesse verso 22, se você consultar Marcos, que também narra esse evento, Marcos 2, 8. Faça o registro aí, por favor, se você quiser. Você vai ver que Marcos acrescenta algo ali. Primeiro detalhe, eles não arrazoaram em voz alta. Certo? Fica muito claro nos dois textos. Eles arrazoaram nos seus corações. Certo? Segunda coisa, Marcos vai dizer que Jesus percebeu, essas são as palavras de Marcos, percebendo Jesus, logo, por seu espírito, que eles arrazoavam nos seus corações. Tão linda, irmão, essa declaração. A sensibilidade de percepção espiritual que o homem Jesus possuía. Ele sabia, de algum modo, pelo seu espírito, o que eles estavam arrazoando nos seus corações. Que ali havia aquela inquirição. E como ele percebeu? Marcos 2,8. Percebendo por seu espírito. Sabe, irmãos, que tragédia que nós tenhamos uma vida no aspecto físico com a qual nos ocupemos tanto. Que tragédia que nós tenhamos uma vida no aspecto alma, que nós nos preocupemos tanto. E que tenhamos uma vida no aspecto espiritual, o espírito humano, que nos ocupemos tão pouco. Por isso nós temos tão pouca percepção, tão pouco discernimento espiritual. Isso não faltava para o nosso Senhor, em nenhum aspecto. Então, ele conheceu os seus pensamentos e disse-lhes, que arrazoais no vosso coração? Verso seguinte, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, olha aqui uma coisa. Lucas coloca aqui nesse meio essa frase aqui, olha. Ele disse ao paralítico. Você está vendo aí? Porque Lucas está narrando, certo? Mas essa frase, ele disse ao paralítico, não é da boca de Jesus, é da narrativa de Lucas, certo? Então você tem que ver aí uma frase contínua. Olha que interessante. Então nosso Senhor falou assim, para eles, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Viu como foi? Então o Senhor está falando com eles aqui primeiro, os fariseus, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, aí ele se volta para cá imediatamente e diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Duas prerrogativas que são somente divinas, são expressas aqui pelo Filho do Homem, Jesus. Quais são? Poder para perdoar pecados. Prerrogativa exclusivamente divina. Segundo, poder para curar. Prerrogativa exclusivamente divina. Não são médicos que curam. Se o Senhor não curar, ninguém cura. Ele é o único que tem prerrogativa de curar. E duas prerrogativas são exercidas pelo Filho do Homem. Louvado seja o Senhor. Então, concluindo, imediatamente se levantou, verso 25, diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Meus irmãos, para encerrarmos então, nosso tempo já se foi, estou tomando muito tempo emprestado dos irmãos. Eu queria ler 2 ou 3 textos apenas do Novo Testamento, e vamos trazer isso para a linguagem clara e revelada do Novo Testamento, sobre capacitação espiritual. 2 ou 3 textos vão nos bastar. E penso que vão nos ajudar na nossa meditação. Se nós temos aí uma cena tão linda, que tem como foco capacitação, um homem paralítico prostrado,
Não é? Agora ele toma o leito, glorifica a Deus indo para sua casa.